Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Aula. Então, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando alguns conceitos iniciais de matemática financeira, beleza? Então vamos nessa. Vamos começar aqui pela definição. Então, a matemática financeira cuida fundamentalmente do estudo do valor do dinheiro no intervalo de tempo. Beleza, para poder entender melhor esse conceito, né? Vamos relembrar aqui alguns eventos históricos que aconteceram. Por exemplo, vamos falar aqui sobre cesta básica, né? Se você comprasse uma cesta básica em junho de 2018, você pagaria por essa cesta básica aproximadamente R$ 377,12 reais, num exemplo fictício. Depois de passados alguns anos, em junho de 2023, você pagaria por essa mesma cesta básica o valor de R$ 606,57. Então perceba o seguinte: os itens que você compra são os mesmos. Entretanto, em 2023, você precisou de mais dinheiro para comprar os mesmos itens, né? Então, esse daí é um dos fenômenos que a matemática financeira estuda, né? Ou seja, o valor do dinheiro no intervalo de tempo. Se você pensasse no valor do dinheiro em função do tempo, se a gente representar aqui, se você tivesse aqui um gráfico, por exemplo, o valor, né, do dinheiro e aqui o tempo, você ia ver que esse valor tende a cair à medida que o tempo passa, tá? E isso daí é provocado por efeitos inflacionários. Beleza, vamos aqui para alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que a gente tem é o conceito de capital, tá? O que seria o capital? O capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira. Para simplificar, o capital vai ser igual ao valor aplicado. E o que seria os juros? Né? Os juros é justamente o valor remunerado pelo capital. Então, em regra, só para a gente entender esse conceito de juros bem, vamos supor que você tem aqui um banco. Certo? Você tem aqui um banco e aqui você. Vamos supor que você pega emprestado do banco uma quantia de R$15 mil. E aí você passa um tempo para devolver, ou seja, para pagar essa quantia de volta para o banco. Vamos supor que você passa aí 2 anos. E quando você vai devolver esse dinheiro para o banco, surge a seguinte questão: quanto que você vai devolver? Você vai devolver os mesmos 15 mil? Bom, claro que não, né? Por quê? Porque se o dinheiro perde valor ao longo do tempo, que é o que a gente viu, então quer dizer que o banco, claro, vai querer receber mais do que 15 mil. Vamos supor que você tem que pagar 15 mil, que é o capital que você pegou, mais 2 mil de juros, por exemplo. No total, você teria que pagar para o banco o valor de 17 mil reais, beleza? E a terceira constante que a gente precisa lidar, né, é justamente o montante, que seria o valor final, que é nada mais, nada menos do que uma composição, né, do valor inicial mais os juros. Ou seja, o que seria o valor inicial no nosso exemplo aqui? Esse capital de 15 mil e aqui seria os juros. Então, o capital mais os juros é justamente o nosso montante. Ou seja, a gente pode derivar disso daqui uma equação que é muito conhecida, que é montante é igual a capital mais juros. Beleza? Tranquilo, vamos fazer aqui só um exemplo para poder fixar. Considere que um carro está sendo vendido a um preço à vista de 150 mil. Entretanto, para facilitar o pagamento, a empresa aceita, né? Aqui tem um exemplo. Aceita uma entrada de 40 mil e o restante pode ser pago em 48 parcelas de 2.500. Identifique os valores referentes ao capital, juros e montante. Então vamos lá. Então, se você comprasse o carro hoje, se a gente botasse aqui uma linha do tempo, se comprasse hoje, você teria que pagar quanto? 150 mil.
Entretanto, a empresa te oferece duas formas de pagamento. Ou você compra ele à vista ou compra nessa modalidade de financiamento dela aqui. Ou seja, você vai ter que pagar 40 mil de entradas mais 48 de 2.500. 48 de 2.500, pessoal, dá quanto? Se vocês fizerem aí na calculadora de vocês, vocês vão encontrar o seguinte: 48 vezes 2.500, 48 vezes 2.500 é igual a 120 mil. 120 mil. Beleza? Então, se você pegar 120 mil mais 40 mil, vai dar 160 mil. Significa o quê? Que ao final você vai ter pago o valor de 160 mil. Em outras palavras, né? Quem é o capital, quem é os juros e quem é o montante? Bom, o capital vai ser justamente os 150, que é o valor inicial. Quem é os juros? É a diferença entre o capital e o que você teve que pagar. É esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é o juros, que corresponde ao quê? 10 mil. E quem é o montante? Né? O valor final é 160. Que é, na verdade, quem? Que é o capital mais juros. 160 mil. Então, evidenciando de forma clara, o capital é igual a 150 mil. O juros vai ser igual a 10 mil. E o montante vai ser igual a 160 mil. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a aula que vem. Tchau, tchau, pessoal.